E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O Santos atravessou um ano que parecia escrito para o drama e terminou com um roteiro de reconstrução que devolve orgulho e expectativa. Entre noites de incerteza, arquibancadas inquietas e decisões difíceis, o clube que voltou à elite enfrentou um labirinto de crises e encontrou saída, vaga na Sul-Americana, identidade em campo e um plano realista para 2026. A pergunta que ecoa é inevitável: como uma temporada à beira do precipício produziu um desfecho que reacende esperança? A jornada começou sob sinais confusos, com vazio de comando e debates intermináveis sobre quem deveria conduzir o vestiário. O ambiente se deteriorou na virada de calendário, e a sensação de improviso contaminou gramado e corredores administrativos. Em paralelo, o torcedor viu a equipe flertar com a zona de risco e se perguntava se haveria estrutura para suportar a maratona do Brasileirão sem ruir. O eixo só começou a girar quando decisões firmes foram tomadas, ainda que com tropeços. A sucessão de treinadores não foi apenas um número, foi um sintoma. Cada troca carregou o custo de adaptação e perda de tempo, mas também refinou o que o clube não queria mais: uma equipe sem plano, sem agressividade e sem compromisso com padrões de alto rendimento. A virada ganhou contornos mais nítidos com a chegada de Juan Pablo Vojvoda. O treinador implantou método, blocos compactos, pressão coordenada, ataques mais diretos e uso inteligente dos corredores. Ajustou cargas, redesenhou papéis e cobrou execução diária. Em semanas, o Santos deixou de ser previsível e passou a competir com energia e clareza de ideias, um requisito mínimo para quem tenta se afastar do fundo da tabela. No epicentro emocional, Neymar encarnou a síntese do projeto: símbolo, risco e recompensa. Aos 33 anos, enfrentou contratempos físicos, incluindo problemas musculares em 4 momentos distintos e uma lesão de menisco no joelho esquerdo. A minutagem foi limitada, mas os jogos decisivos tiveram sua assinatura: gols em série na reta final, passes que quebram linhas e a capacidade de arrastar marcações, acendendo o estádio e mudando a temperatura do vestiário. Mais que lances, Neymar trouxe tráfego de mídia, bilheteria elevada e uma narrativa de reconciliação com a própria história. Cada aparição virou evento, cada participação impactou a confiança coletiva. A renovação em meados do ano sinalizou compromisso, e a nova extensão em negociação para atravessar o próximo semestre é peça-chave para consolidar ambição e estabilidade. O caminho até a Sul-Americana foi construído com pontos preciosos em duelos tensos. Em vez de sucumbir ao Z4, o Santos aprendeu a sofrer sem perder método e, quando teve margem, acelerou. A classificação continental não apaga oscilações, mas muda a agenda. 2026 terá calendário robusto, com Paulistão, Copa do Brasil e compromissos internacionais que exigem elenco profundo e rotina sem atalhos. Nos escritórios, o clube encarou um moedor de executivos. Saídas em sequência, e declarações públicas que incendiaram o debate, expuseram feridas e fragilidades de governança. A resposta veio com a chegada de Alexandre Matos, figura tarimbada no mercado. O recado é direto: blindagem de processos, hierarquia clara e menos improviso. Estabilidade na mesa é tão urgente quanto disciplina no treinamento. Essa reconstrução executiva não é cosmética. Afeta contratações, cláusulas, comunicação com investidores e diálogo com patrocinadores. Em um ano turbulento, a falta de coesão administrativa derramou sobre o campo. Aprendida a lição, 2026 pede previsibilidade, janela bem planejada, reforços que resolvam funções específicas e integração com a base de forma responsável. Em campo, a equipe que sofreu com eliminação precoce na Copa do Brasil e queda no estadual precisou absorver o golpe e reagir. A resposta não veio de uma tacada de mestre, mas de acúmulo de microdecisões, ajustes de sistema, correção de transições defensivas, maior eficácia nas bolas paradas e substituições que respeitam o desenho de jogo. O Santos se recompôs com método, não com milagres. O torcedor teve de conviver com placares amargos, incluindo goleada que virou cicatriz, mas também testemunhou noites de afirmação.
Quando a equipe passou a disputar cada segundo com intenção, o estádio voltou a empurrar. A relação arquibancada-gramado foi reativada, e esse vínculo costuma antecipar pontos que não aparecem em planilhas, mas determinam campeonatos. A narrativa de caos convertida em combustível tem uma base concreta: calendário, metas e identidade. Com o Vojvoda, o Santos sabe como quer pressionar, para onde quer conduzir o adversário e em que zonas prefere finalizar. Com o Neymar, desenha mapas de vantagem, atraindo marcadores e liberando companheiros. Essa combinação de plano e talento é o mínimo exigido para um clube que deseja abandonar a mediocridade. As dores do ano serviram de roteiro para evitar reincidências. Trocas excessivas de comando custam pontos, mensagens mal calibradas custam reputação, decisões sem lastro técnico custam tempo. O plano para 2026 assume isso: menos ruído, mais consistência, menos discursos, mais execução. O símbolo de reestruturação está no treino, na escala, na gestão de carga e nas métricas que viram performance. O horizonte imediato inclui consolidar elenco, fortalecer o setor ofensivo e proteger a espinha dorsal. Reforços com função, não apenas nomes, e um vestiário que respira um mesmo manual. A Sul-Americana, longe de ser bônus, é palco de afirmação, vitrine para reintroduzir o Santos ao continente e laboratório para elevar competitividade. A pergunta que move os bastidores é simples e implacável: o clube vai transformar aprendizado em hábito? Com governança mais sólida, comando técnico reconhecível e um líder em campo capaz de desequilibrar, o desenho existe. O desafio é mantê-lo, especialmente quando a temporada exigir respostas rápidas e decisões impopulares. A cada temporada, projetos morrem por promessas vazias. O Santos tem, agora, o que não se compra: senso de urgência e consciência de limite. Sai do ano com marcas, mas com rumo. Se a palavra é reviravolta, o conteúdo precisa ser disciplina. E se a palavra é esperança, o caminho precisa ser trabalho. 2026 começa hoje, e a Vila sabe que não há espaço para outro roteiro improvisado. Fala, torcedor do Peixe. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O vídeo que começou a circular nas redes sociais nesta semana deixou torcedores e jornalistas em estado de choque. Nele, Galvão Bueno, um dos narradores mais icônicos da história do futebol brasileiro, aparece fazendo uma revelação bombástica. Segundo suas palavras, em determinado momento, a ordem era para o Santos não ganhar. A frase, carregada de mistério e impacto, rapidamente viralizou e se tornou o assunto mais comentado entre os apaixonados pelo esporte. Afinal, o que estaria por trás dessa declaração tão explosiva? A repercussão foi imediata. Em poucos minutos, milhares de torcedores começaram a compartilhar o vídeo, destacando o trecho em que Galvão expõe a suposta manipulação. A fala do narrador, conhecido por sua credibilidade e por décadas de experiência, trouxe à tona uma discussão delicada: até que ponto interesses externos podem influenciar os resultados dentro de campo? Galvão, sempre cuidadoso em suas análises, não poupou palavras ao destacar que o Santos, em determinado período, teria enfrentado obstáculos que iam além das quatro linhas. Sua revelação foi interpretada por muitos como um alerta sobre bastidores obscuros do futebol brasileiro, onde decisões políticas e econômicas poderiam ter interferido diretamente nos rumos de partidas decisivas. O vídeo mostra Galvão falando com clareza e emoção, reforçando que o Santos, clube de tradição e história, teria sido alvo de forças que não queriam vê-lo triunfar. Essa observação foi recebida com indignação pelos torcedores, que se sentiram traídos e revoltados diante da possibilidade de manipulação. A fala de Galvão também destacou a importância de se discutir a transparência no futebol. Sem citar nomes, ele mencionou que havia interesses poderosos em jogo, capazes de influenciar resultados e comprometer a credibilidade das competições. Essa análise reforça a percepção de que o esporte, muitas vezes, é palco de disputas que vão muito além do gramado. Torcedores reagiram com fúria e tristeza ao mesmo tempo. De um lado, muitos se indignaram com a revelação e exigiram explicações das autoridades esportivas.
De outro, alguns se mostraram desanimados, temendo que a paixão pelo futebol estivesse sendo manchada por interesses escusos. A imprensa esportiva repercutiu amplamente o comentário de Galvão. Programas de televisão e rádio dedicaram longos blocos para analisar suas palavras, convidando especialistas e ex-jogadores para debater o impacto da revelação. Muitos destacaram que quando uma figura como ele fala, o mercado escuta, e isso pode gerar consequências profundas. Nos bastidores, comenta-se que dirigentes do Santos receberam o vídeo com atenção e preocupação. Embora não tenham se manifestado oficialmente, fontes próximas ao clube revelam que há um reconhecimento da gravidade da declaração e que medidas podem ser tomadas para investigar o caso. O vídeo também trouxe à tona comparações com outros momentos da história do futebol brasileiro. Torcedores mais antigos lembraram de partidas polêmicas e de decisões contestadas, reforçando a ideia de que o esporte já teria sido alvo de manipulações em diferentes épocas. Especialistas em ética esportiva destacaram que a repercussão da fala de Galvão pode ter efeitos positivos, ao abrir espaço para debates sobre transparência e justiça no futebol. Ao colocar o tema em evidência, cria-se a oportunidade de fortalecer mecanismos de fiscalização e de garantir maior credibilidade às competições. Torcedores de outros clubes também comentaram o episódio. Muitos reconheceram a importância das palavras de Galvão e destacaram que, mesmo não sendo santistas, se sentiram atingidos pela revelação. Essa postura reforça a ideia de que o problema não seria apenas do Santos, mas de todo o futebol brasileiro. A fala de Galvão também reacendeu o debate sobre a gestão esportiva no país. Críticos apontam que é preciso maior profissionalismo e independência das entidades responsáveis, para evitar que interesses externos comprometam os resultados. O vídeo, nesse sentido, serviu como catalisador para discussões mais amplas sobre o futuro do esporte. Nas redes sociais, multiplicam-se teorias sobre o que Galvão quis dizer com sua revelação. Alguns acreditam que foi apenas uma crítica velada a decisões de arbitragem, enquanto outros enxergam sinais de manipulação direta. Essa mobilização mostra como o vídeo despertou não apenas curiosidade, mas também indignação. O impacto emocional também é evidente. Muitos torcedores afirmam que ouvir Galvão falar sobre o Santos reforça a necessidade de lutar por um futebol mais justo e transparente. O vídeo, portanto, não é apenas uma denúncia, mas também um gesto simbólico que fortalece a consciência coletiva. A repercussão internacional não tardou. Veículos esportivos de outros países mencionaram o episódio, destacando que quando uma figura como Galvão Bueno fala, o mundo do futebol presta atenção. Isso coloca o Santos novamente em evidência no cenário global, mas desta vez em meio a uma polêmica. Jogadores atuais e ex-atletas também reagiram ao vídeo. Alguns compartilharam mensagens de apoio ao Santos, demonstrando indignação pelas palavras reveladas. Essa interação mostra como o impacto da fala chega diretamente ao vestiário e ao coração de quem vive o futebol. O vídeo ainda gerou debate sobre o papel da mídia esportiva na atualidade. Muitos destacaram que figuras como Galvão têm autoridade moral para expor problemas e que suas palavras devem ser levadas a sério. Essa reflexão amplia a importância do episódio para além do Santos, atingindo todo o universo esportivo. A fala de Galvão também foi interpretada como um gesto de coragem. Ao se posicionar de forma tão direta, ele demonstra que sua visão vai além da narração de jogos, reforçando sua imagem como defensor da integridade esportiva. Torcedores já planejam manifestações em defesa do Santos, exigindo maior transparência e investigações sobre o que foi revelado. Essa reação mostra como o vídeo não apenas gerou curiosidade, mas também mobilizou uma onda de indignação coletiva. Por fim, o vídeo que começou como uma simples entrevista se transformou em um fenômeno midiático. As palavras de Galvão Bueno sobre o Santos não apenas despertaram curiosidade, mas também mobilizaram torcedores, dirigentes e especialistas. O episódio entra para a história recente do futebol brasileiro como um momento de alerta e reflexão, capaz de transformar a indignação em luta por um esporte mais justo e transparente. A repercussão da revelação bombástica feita por Galvão Bueno, afirmando que a ordem era para o Santos não ganhar, continua dominando os debates esportivos em todo o país. Desde que o vídeo foi divulgado, torcedores, jornalistas e até ex-atletas têm se manifestado sobre a gravidade da declaração. O impacto foi imediato, pois Galvão não é apenas um narrador,
mas uma figura histórica do futebol brasileiro, e suas palavras carregam credibilidade e peso. Nas redes sociais, o tema permanece entre os mais comentados. Milhares de santistas compartilharam trechos da fala, acompanhados de mensagens de indignação e revolta. Muitos destacaram que ouvir uma revelação desse porte é como reviver momentos de frustração em que o clube parecia ser prejudicado. Essa mobilização digital mostra como o vínculo emocional entre torcida e clube continua forte e como qualquer suspeita de manipulação gera uma onda de protestos. A imprensa esportiva nacional dedica programas especiais e reportagens aprofundadas para analisar a repercussão. Jornalistas descrevem o momento como histórico e destacam que o Santos vive uma das fases mais delicadas de sua trajetória recente. Comparações com outras polêmicas do futebol brasileiro são feitas para contextualizar a dimensão do episódio, mas há consenso de que se trata de uma revelação sem precedentes. No ambiente interno do Santos, a fala de Galvão foi recebida com preocupação. Fontes próximas à diretoria revelam que o vídeo reforça a necessidade de investigar possíveis manipulações e de defender a imagem do clube. Jogadores e comissão técnica também se sentiram atingidos, vendo na revelação um sinal de que o esforço dentro de campo pode ter sido comprometido por forças externas. Torcedores mais antigos lembraram de partidas polêmicas e de decisões contestadas, reforçando a ideia de que o Santos já teria sido alvo de manipulações em diferentes épocas. Essa memória coletiva fortalece a indignação atual e gera uma sensação de que a revelação de Galvão apenas confirma suspeitas que já existiam há muito tempo. A repercussão internacional não tardou. Veículos esportivos da Europa e da América do Sul noticiaram o episódio, destacando que quando uma figura como Galvão Bueno fala, o mundo do futebol presta atenção. Esse reconhecimento global coloca o Santos novamente em evidência, mas desta vez em meio a uma polêmica que pode afetar a credibilidade do futebol brasileiro. Entre os jogadores atuais e ex-atletas, o vídeo gerou reflexões. Alguns compartilharam mensagens de apoio ao Santos, demonstrando indignação pelas palavras reveladas. Essa reação mostra como o impacto da fala chega diretamente ao vestiário e ao coração de quem vive o futebol, reforçando a necessidade de transparência e justiça. A repercussão também trouxe à tona debates sobre a gestão esportiva no país. Críticos apontam que é preciso maior profissionalismo e independência das entidades responsáveis, para evitar que interesses externos comprometam os resultados. As palavras de Galvão, nesse sentido, serviram como catalisador para discussões mais amplas sobre o futuro do esporte. Torcedores de outros clubes, inclusive rivais históricos, reconheceram a importância das declarações de Galvão. Muitos destacaram que, mesmo não sendo santistas, se sentiram atingidos pela revelação. Essa postura reforça a ideia de que o problema não seria apenas do Santos, mas de todo o futebol brasileiro, que precisa se proteger contra manipulações. Por fim, a repercussão da fala de Galvão confirma que o futebol vai muito além das quatro linhas. Suas palavras não apenas despertaram curiosidade, mas também mobilizaram torcedores, dirigentes e especialistas em torno de uma reflexão profunda sobre a credibilidade do esporte. O episódio entra para a história recente do futebol brasileiro como um momento de alerta e indignação, capaz de transformar a revolta em luta por um futebol mais justo e transparente. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.